Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa para mais uma noite de estudo, de aprendizado, que será proferido pela Daniela hoje, que vai falar sobre religiosidade e espiritualidade. Que cada um de nós possamos absorver o máximo desse ensinamento e na nossa prática, no nosso dia a dia. Vamos fazer oração para tomar o tempo da Daniela. Depois, mas Amado Mestre Jesus, nesse instante, rogamos a sua proteção sobre esta casa, sobre cada um de nós, sobre a palestrante da noite, que todos nós possamos estar imbuídos no teu amor, envolvidos com manto de luz, de proteção, e que nós possamos absorver o máximo desta noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Daniela, é com você. Fica à vontade. boa noite a todos. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, uma noite fria, e a gente vê aqui tantas pessoas reunidas, né? Então tem muito a ver com o nosso tema de hoje, é a fé que faz isso. A gente vai ver daqui a pouco. Porque é bem mais gostoso a gente estar em casa, nesse horário, debaixo da quentinho, né? Mas a gente está aqui buscando trabalhar a nossa evolução, aqui na Casa Espírita, em busca de conhecimento, de entendimento. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo falar da doutrina espírita com vocês. O convite da casa, também me sinto muito feliz de estar aqui e agradeço. O tema que eu trouxe para nós refletirmos hoje, ele foi extraído da revista Debates em Psiquiatria, é uma revista médica voltada para médicos, mas que, incrivelmente, ela traz um excelente artigo sobre a espiritualidade e a religiosidade e a nossa saúde. É o que eu vou transmitir para vocês, não de forma científica, não de forma aprofundada, porque o nosso objetivo aqui é hoje. Então, o nosso tema está embasado em 3 partes do Evangelho. Capítulo 24, quando Jesus diz: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. O capítulo 19, que fala que a fé remove montanhas. E o capítulo 1 do Evangelho, seu inciso 8º, que fala da fé humana e da fé divina. Então a gente vai embasar a nossa conversa de hoje nesses 3 capítulos do Evangelho. O que eu vou trazer para vocês aqui só para a gente ilustrar? A bibliografia foi essa. É um artigo médico realizado por esses 2 pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander e André Stropa, no Evangelho, no livro Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier, e Mãos de Luz, que é uma pesquisadora americana que escreveu, que ela chama Barbara Ann Brennan, ela era pesquisadora da NASA, e ela desenvolveu um estudo nessas pesquisas que ela realizava sobre a cura pela energia, que nada mais é do que o movimento mesmerista que ocorreu na época de Kardec, antecedeu a Kardec, e inclusive inspirou Kardec sobre o estudo de como a energia age de um para o outro sobre a nossa saúde. Então, é baseado nessa bibliografia que nós vamos conversar hoje. Bom, vamos começar por um conceito, né? A primeira coisa que a gente precisa realizar é entender o que é o conceito das coisas para a gente poder ter uma... Vou puxar um pouquinho aqui o computador para apoiar o material aqui. Para a gente ter condições assim de poder entender melhor. Então vamos começar fazendo um passeio histórico rapidinho
pelo divórcio entre a ciência e a religião. No início não era assim. Mesmo porque, lá no passado mais remoto, os xamãs, os sacerdotes, geralmente ocupavam um posto de também médicos. Então, a ciência e a religião, em algum momento, ela se divorciou. Quando que isso ocorreu? As referências históricas que a gente tem é que esse divórcio ele começou na Idade Média com as proibições que a igreja então impunha ao desenvolvimento da ciência, às práticas de higiene, à medicina que estava se desenvolvendo, os estudos ali, eles condenavam muitas práticas que eram recomendadas pelos médicos. Então, e ali a ciência foi, vamos dizer assim, tentando desacreditar a religião e vice-versa. Ali começou esse divórcio. E, mais precisamente, no século XIX, na segunda metade, com o avanço do conhecimento, onde a gente teve o desenvolvimento de medicações, penicilina, analgésico, transfusão de sangue, e começaram-se os estudos das doenças através de dissecção de cadáveres. Tudo isso era, vamos dizer, condenado pela igreja. Então, houve ali uma animosidade muito grande, porque a ciência tentava trazer uma evolução e a igreja tentava abafar, vamos dizer assim, reprimir pela sua cultura da época esses avanços da ciência. Então, foi um divórcio que foi assim ocorrendo gradativamente a partir da Idade Média, né? E que, na verdade, a gente sabe que tanto a ciência quanto a religião, elas são importantes. São duas etapas muito grandes, duas alavancas que a nossa alma precisa para desenvolver a inteligência. Nós precisamos da ciência para desenvolver, desvendar, desbravar as leis naturais do planeta, como também precisamos da religião para nos aclarar no sentido moral, no sentido das virtudes. Então, são duas alavancas poderosas. E o Evangelho nos traz que essa reconciliação está ocorrendo, e realmente já está ocorrendo. Vou passar isso para vocês. A gente vai ver. Claro que, como tudo, é paulatino, é devagar. Nada acontece da noite para o dia. A humanidade, ela não progride em grandes saltos, ela vai subindo degraus. Então, gradativamente, assim como a tecnologia, a ciência vem trazendo novas curas, novas ferramentas, novas tecnologias, nós também vamos entendendo o processo natural das leis que regem a matéria. Ao mesmo tempo, isso também vai tornando mais fácil para que a religião possa entender como funciona o processo. Um exemplo disso, o livro dos médiuns e o livro dos espíritos nos esclarecem que não existem milagres, como a gente os conhece. São forças naturais que incidem sobre, vamos dizer, os fatos, sobre as pessoas. Então, a gente tem uma explicação lógica na doutrina espírita. Então, para a gente entender isso, por isso que eu fiz essa breve introdução sobre esse divórcio entre a ciência e a religião. E a gente vai ver que devagarzinho elas estão se aproximando novamente. À medida que o nosso intelecto se desenvolve, a gente vai compreendendo melhor as leis que regem o planeta e também vamos melhorando o nosso entendimento da moral que o Cristo nos trouxe. Então, vamos começar pela fé. Vamos fazer um passeinho pela fé. A gente tem aqui esse conceitozinho. Ó. Na visão do Espiritismo, a fé é entendida como uma confiança racional em Deus, nas leis divinas ou naturais que regem o universo, e na continuidade da vida após a morte. A gente tem três posições aqui. Ó. Confiança racional em Deus, ou seja, é uma fé raciocinada, e não uma fé em que a gente não pode questionar, que a gente não pode estudar, que a gente não pode refletir. Não há dogmas, a gente tem o direito de ir atrás do conhecimento, através do quê? Da experiência, dos métodos científicos, de buscar isso. É um dos pilares do Espiritismo. A confiança nas leis divinas, ou seja, a mesma lei que rege
aqui rege em qualquer quadrante do universo. As leis divinas, elas são universais, são imutáveis. A mesma lei que rege aqui, rege em outros locais também. E a continuidade da vida após a morte. Isso é um pilar essencial que a gente tem que ter para transcender, para que a gente possa ter essa confiança. A gente tem que compreender que a vida não é meramente material. Então, esses 3 pilares são importantíssimos para a gente compreender a fé. Bom, aqui vamos só fazer um passeio rápido, porque o tempo não permite. A fé, ela tem que ser raciocinada, que é um pilar da doutrina espírita, né? Ela deve acompanhar o processo da nossa inteligência. Então, quanto mais a gente evolui intelectualmente, mais a gente compreende como funcionam as coisas. Aí as coisas deixam de ser o quê? Mistério. Elas são compreendidas, que existe um processo natural que rege aquilo. Então, a inteligência nos proporciona a fé raciocinada, para que a gente possa confiar em Deus, mas um Deus que a gente conhece. O outro pilar, confiança em Deus, essa certeza de que Deus é soberanamente bom e justo. Para a gente ter essa certeza, a gente precisa ter também uma fé raciocinada, e não uma fé em que a gente não tem onde se basear, não tem da onde extrair a certeza daquilo. Fé e ação. A fé espírita, ela nos move no sentido de que a fé não pode ser morta. A fé não pode ser uma lâmpada apagada. Ela tem que vir seguida de ações, de um movimento no sentido daquilo que nós vamos compreendendo, que nós vamos aprendendo. Fé diante das provas, ou seja, que nos momentos em que a gente atravessa um deserto, nos momentos em que a gente está passando por uma adversidade, uma perda, uma dor, um grande sofrimento, e a gente ter aquela confiança de que há um propósito, que Deus está ali presente, né? E que elas, na realidade, são provas ou expiações que vão alavancar a nossa evolução. Então, essa é a fé em que a gente se baseia nas dificuldades, né? Nas situações em que a gente passa diversidades. E a fé na imortalidade da alma é aquela certeza de que o nosso espírito sobrevive à matéria e que ele continua sua jornada pelas múltiplas existências. Então, a fé na doutrina espírita é embasada em todos esses pilares que a gente comentou aqui, para que ela possa ser realmente considerada fé. Ela tem que ter a ver a união da razão, do sentimento e da vivência moral, porque senão a fé vai ser uma fé sem obras, né? Uma fé com uma lâmpada apagada, né? Então, a fé espírita, ela busca harmonizar o coração e a inteligência sem exigir de nós a renúncia do intelecto, da racionalização, para que a gente possa realmente compreender por que a gente crê e no que a gente crê. E nós temos lá no capítulo 19 do Evangelho o item a fé humana e divina. Então, a fé não é só apenas divina. A gente não crê só apenas num poder superior, na transcendência, né? na realidade maior, que muitos chamam como nós de Deus, outros de Criador, outros de grande espírito, né? Então, quer dizer, não importa o nome, é a transcendência, é algo imaterial que está acima e que tem o conhecimento e rege tudo, né? Então, para a gente entender essa relação com essa transcendência, a gente tem que também entender que existe em nós uma fé humana, ou seja, é a fé em si mesmo, nas suas próprias forças, naquilo que nós somos capazes. Eu estava até conversando com a nossa irmã ali que o livro dos Espíritos nos fala da vontade, que é um atributo do Espírito. Que com a vontade nós podemos vencer qualquer imperfeição ou qualquer vício. Então, é nesse sentido. Se nós temos confiança nas nossas próprias forças, naquilo que somos capazes como filho de Deus, como as potencialidades latentes que existem em nós, nós vamos desbravar
altos voos. Então, há a fé humana, que é a fé nas nossas próprias forças, e a fé humana e a fé divina, que é a fé que nós comentamos aqui. Para isso, eu vou relatar para vocês duas histórias muito interessantes que eu achei assim que elas ilustram muito bem. Uma é uma lenda Cherokee, de que o índio adolescente, quando chega numa certa etapa da vida, ele tem que passar por um rito de passagem para que ele possa ser considerado um homem. Aqui nós estamos falando de um índio no sentido masculino, tá? Um adolescente. Então, eles têm um rito de passagem. O adolescente é levado ao alto de uma montanha pelo pai ou por algum familiar responsável por ele, e ele é vendado e deixado sentado num tronco durante a noite inteira. E ali ele tem que passar essa noite sem se desesperar, sem subterfúgios, sem, vamos dizer assim, se deixar abalar. Ele tem que vivenciar aquele momento com confiança. E ele também não pode contar a sua experiência para ninguém, porque é uma experiência pessoal, intransferível. Então, o índiozinho foi levado pelo pai, vendado e deixado no tronco, sentado no tronco durante a noite toda para vivenciar esse processo, né? E conta essa lenda que ele ouviu barulhos estranhos, ele passou pelo frio, ele sentiu medo, ele teve vontade de voltar para casa, mas ele resistiu, porque somente assim ele seria um homem. Ele seria considerado pela sua tribo um homem, né? E no dia seguinte, depois de vivenciar todo esse aprendizado que para ele foi difícil, não foi um aprendizado simples, não foi uma, vamos dizer, uma tarefa de fácil cumprimento, ele só poderia tirar a venda quando o sol o tocasse, no amanhecer. Então, no dia seguinte, ao amanhecer, quando a venda foi retirada dos seus olhos, ele percebeu que o seu pai estivera sentado ali a noite inteira zelando por ele. Então, aqui a gente vê esse exemplo da confiança, né, de que o pai é protetor. O filho teria que passar pela prova, para que ele conquistasse por si, pelos seus próprios meios, os recursos para o amadurecimento, para a juventude. Mas o pai não deixou de estar ali para acolhê-lo, para protegê-lo, né? E a outra história, que ela é chamada A Pergunta sobre a Fé. Eu não sei, alguns atribuem, ela é recontada de várias formas ao poeta Gibran, Khalil Gibran, outros a outros autores anônimos, mas não há uma certeza do autor desse conto, né? Então eu vou contar ele numa versão mais moderna. Uma criança, ela ficou curiosa pelos ensinamentos que ela ouvia na igreja e pelas leituras que a família fazia em casa da Bíblia e perguntou ao pai a seguinte pergunta: pai, o que é a fé? Como eu posso saber o que ela é de verdade? O pai era um homem ponderado, um homem sábio, e ele ficou pensando qual seria a forma que ele iria explicar para o filho o que era a fé. Então, ele pensou, não respondeu naquele momento, e ele achou uma forma prática de dar um exemplo para esse filho, que ele achou que o filho compreenderia melhor do que falando em palavras, em teologia, usando expressões verbais. Então, quando anoiteceu, né, ele provocou um cenário de escuridão. Ele apagou todas as luzes da casa e convidou a criança a ir com ele até o sótão, que era na parte de baixo da casa. E ele colocou a criança no alto da escada e ele desceu para o sótão escuro. A casa estava num breu, que ele apagou todas as luzes, né? E disse ao filho: Filho, salte. A criança ficou muito assustada, óbvio, né? Porque ele não conseguia enxergar nada na sua frente. E o que estava sendo chamado para ele ali? O escuro. Concorda? Mas o pai chamou: Filho, pule, salte aqui para baixo, né?
E a criança olhou para o vazio naquela hesitação e disse: pai, mas está escuro, eu não consigo ver você. E o pai, com toda a sua perspicácia, a sua, vamos dizer, intenção de mostrar isso para o filho, ele disse: salte, você não precisa me ver, eu estou vendo você. Salte que eu estarei aqui para amparar você. E a criança, convicta, apesar do medo da escuridão, apesar do medo de se machucar, mas convicta naquele relacionamento, no caráter do pai, ela saltou. Quando quando ela saltou para o escuro, ela foi abraçada pelo pai, que o pegou, né, nesse movimento, e o pai sentiu que o coraçãozinho dela estava batendo forte, né? Mas ficou feliz. Então o pai explicou para ele naquele momento, né, que isso que você acabou de fazer é a fé. A fé é saltar no escuro, mesmo sabendo que Deus está lá embaixo, com os braços abertos para te segurar, mesmo quando você não consegue enxergá-lo. Então, essa é a fé que nós somos convidados diariamente, a confiança. Aqui a gente tem que fazer uma distinção. Existe crença e existe a fé. São coisas diferentes. Eu posso ter uma crença. Eu acredito que amanhã não vai chover, apesar de que há algumas perspectivas aqui de que pode ocorrer, né, rajadas de ventos, alguma possibilidade de chuva. Eu acredito que não vai chover. Eu acredito, isso é uma postura minha, que o Brasil não tem chances de ganhar a Copa. Mas ele pode ganhar, não pode? Não é? Sim, difícil, mas pode. Crenças são coisas que nós acreditamos, mas que podem mudar, não é? Eu faço um negócio com você, hoje não existe mais isso, mas você me passa um cheque, eu tenho então confiança, eu tenho crença que você vai me pagar, mas você pode não pagar, não é? Pode haver. Então a crença é aquilo que é mutável. Lá no passado, a gente já tinha muitas crenças. Há 10 anos atrás, a gente tinha muitas crenças que hoje nós não temos mais. Agora, a fé é a certeza, foi o que nós vimos aqui. É o salto para a escuridão. É aquilo que a gente viu nesse momento aqui. Que mesmo não tendo visualmente, não vendo, né, não tendo aquela visibilidade do que vai acontecer, eu tenho certeza do amor da paternidade divina por mim. E não duvido que ele estará lá para me segurar, mesmo diante de qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade, qualquer adversidade que eu venha a passar. Então, é uma certeza inabalável, construída nesse relacionamento de criatura e pai, que é isso que Jesus veio na sua fala, quando ele fala Pai Nosso, ele veio nos mostrar a paternidade divina, né? E na nossa fé, muitas vezes, a gente faz como aquele que construiu a casa na rocha, né? Aliás, na casa na areia. Né? Nas nossas dificuldades, muitas vezes, a gente duvida da paternidade divina, né? E questionamos, e nos rebelamos, e brigamos com Deus, né? Acontece. Então, a fé robusta é aquela que é construída como a casa é sobre a rocha, é a certeza. Em nenhum momento eu duvido de que aquilo é real, ou seja, do amor de Deus para com cada um de nós e do propósito que ele tem para cada um de nós. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei que cada um de nós é um projeto de luz e de amor aqui na Terra. Sim, cada um de nós é um projeto de luz e de amor aqui na Terra. E a felicidade de Deus é ver esse projeto florescer, se desenvolver e brilhar cada vez mais, né? E se a gente tiver essa certeza desse amor paterno para conosco, nosso relacionamento para com Deus será diferente. É baseado na confiança, é baseado na certeza de que realmente eu estarei amparado em qualquer circunstância.
Então, aqui a gente falou sobre a fé, né? Por isso que Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Por quê? É aqueles que ainda não acreditam, é aqueles que ainda duvidam, é aqueles que ainda não desenvolveram em si essa fé, né? Então, por isso que Jesus veio exemplificar essa fé para nós. E aqui a gente vai passar, então, para um outro conceito também não menos importante. Aqui é só uma ilustração do que a escuridão simboliza, né? O futuro é o desconhecido, a gente não sabe, o futuro não foi escrito. Destino não está escrito. Destino é consequência do ontem. Isso aí a gente já viu também, a doutrina espírita nos explicou, né? Então, a escuridão, para nós, essa escuridão que a gente salta simboliza isso, o futuro desconhecido, as dificuldades e provas da existência, os momentos em que a razão humana não consegue compreender por que está ocorrendo isso ou aquilo, né? E o salto representa a confiança, a coragem de seguir adiante, apesar do medo, e a entrega consciente a algo maior do que nós. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho agora da espiritualidade. Porque precisamos diferenciar espiritualidade de religiosidade, que são coisas diferentes. Vamos falar sobre isso um pouquinho, né? O que seria aqui, no caso, a espiritualidade? A espiritualidade é aquilo que nós, vamos dizer assim, uma relação que a gente tem com algo transcendente, algo que a gente não vê, algo que para nós é considerado sagrado. Então, é essa busca de conexão com esse transcendente, com essa realidade maior, com essa realidade última que nós não vemos com os olhos, mas nós sentimos dentro de nós que ela existe, né? Então, é uma relação pessoal de nós para com esse transcendente, que é aquilo que eu falei, uma construção de um relacionamento. É uma dimensão da nossa consciência que busca o sagrado, Deus, como a gente pode chamar, são vários os nomes, né? Poder superior, o Criador, ou a verdade última, né? Então, é a busca por essa dimensão imaterial, que não é física, que nós não podemos apalpar nem ver com os nossos olhos da matéria, mas a gente sente e quer construir um relacionamento para com ela. E a espiritualidade não requer práticas religiosas. Ela não exige isso. Nós podemos ser pessoas, vamos dizer, com alta espiritualidade, pessoas que são devotadas a fazer o bem, a meditar, a auxiliar alguém, o próximo, ou a humanidade de alguma maneira, ter práticas boas e positivas, pensamentos edificantes, né, coletivos, voltados para a coletividade, sem necessariamente a pessoa ter uma crença religiosa. Isso é o quê? Espiritualidade. Porque eu creio que existe algo superior e que neste algo superior, né, estará aí a minha, vamos dizer, a minha força, a minha alavanca para o sentido da existência. Então é importante a gente diferenciar a religiosidade da espiritualidade, né? Então é uma vivência mais subjetiva e pessoal de cada um, né? E a religiosidade é uma vertente da espiritualidade, uma vertente. Ou seja, religião a gente sabe, o termo fala religar. Religar o quê? Religar ao transcendente. É nos trazer para o ser superior, é facilitar a nossa conexão com o bem maior, né? Essa realidade última, que no caso aqui nós conhecemos como Deus, né? A religião é um sistema organizado de crenças e práticas desenvolvidas para facilitar a aproximação com esse transcendente. Então, a religião ela é institucionalizada. São institucionalizadas, mas em torno de uma ideia de que somos seres imateriais. E que esse ser imaterial que habita em nós, de uma forma de compreensão, né, que há algo maior, quer
transcender e se conectar a esse ser superior, né? Então, a religião é a forma, é uma vertente de manifestação da espiritualidade, mas não necessariamente que ela seja essencialmente espiritualizada. É o que nós vamos falar agora, que a gente vai entrar no estudo que eu mencionei para vocês, né? Então, vamos juntar tudo isso com aquilo, para a gente entender aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês. No âmbito da medicina, existe, não só no âmbito da medicina, no âmbito da ciência, nos últimos anos, esse artigo que eu mencionei para vocês, que o artigo fala espiritualidade e saúde mental, o que as evidências mostram, é o nome que intitula o artigo, tá? Esse artigo fala que a ciência nos últimos anos vem encontrando evidências através de estudos sérios e científicos sobre a grande importância da espiritualidade e da religiosidade para o bem-estar da pessoa. Não apenas no sentido de saúde, mas também no bem-estar pessoal, na qualidade de vida, na maneira como a pessoa vive, na pacificação, de uma forma geral. E, embasado nisso, foi realizado esses estudos, né? E no âmbito da medicina, aconteceram muitas pesquisas que vêm mostrando a importância da espiritualidade e religiosidade para o bem-estar e para a saúde mental e física dos pacientes. É um grande indicador de saúde mental e física das pessoas nos dias de hoje. E isso aqui, lembra que nós falamos no início? Aproximação da ciência com a religião. São estudos diversos que estão sendo realizados e que vêm mostrando isso, trazendo essa aproximação. A ciência já vem compreendendo que existe algo maior, algo superior, e que isso tem uma ascendência muito grande sobre o ser, né? Então, as pessoas com grande, vamos dizer assim, com envolvimento religioso ou com espiritualidade, né, já um pouco mais desenvolvidas, elas têm mostrado grande, vamos dizer, avanço para curas de processos médicos, para melhor recuperação, para atravessar dificuldades, e, inclusive, tem se notado uma grande influência da espiritualidade e religiosidade nos transtornos bipolares e na depressão. Tem sido, e na esquizofrenia, inclusive, esse artigo relata isso de uma forma muito importante. Isso por quê? Aí a gente vai lá no Ação e Reação de André Luiz. Quando a espiritualidade ou a religiosidade inspira em nós o quê? Um conjunto de valores, uma maneira de ver diferenciada, que nos direciona no sentido de uma paz, de uma boa convivência um com os outros, do respeito mútuo. Então, quer dizer, é uma prática que, vamos dizer, melhora o quê? A qualidade dos nossos pensamentos. Aí, o que o livro Ação e Reação vem nos explicar? Ó, os bons sentimentos, a esperança elevam a frequência das nossas emoções positivas, com reflexo na qualidade de vida e também no tratamento das doenças. Ou seja, quando nós emitimos uma energia tóxica, uma energia, um pensamento ruim, pessimista, um pensamento, vamos dizer, carregado de energias como o ódio, a vingança. Quem é a primeira pessoa que é atingida por essa energia, gente? Nós mesmos, não é verdade? Então, exatamente é aí. Quando nós melhoramos o nosso padrão mental, pensamentos positivos que são proporcionados pela religiosidade, pela espiritualidade, elevam nossa frequência. Elevando a nossa frequência, a gente se conecta com frequências iguais. E o que nós vamos atrair para nós? Seres afins, energias afins. Então, isso tem um impacto muito grande, tanto na nossa saúde física quanto na nossa saúde mental. Isso está concluído nesse estudo
que eu mencionei para vocês. Então, hoje, a tendência das pesquisas, os muitos estudos científicos que estão sendo realizados, não é mais identificar se isso é verdadeiro ou não. Isso já é uma realidade para eles. Agora, as pesquisas estão voltadas em como aplicar isso na prática clínica. Como aproximar a prática clínica da espiritualidade e da religiosidade. Então, o que a ciência observou nesse sentido? Que a maior parte da população mundial possui alguma forma de fé ou religiosidade. A religião, a religiosidade e a espiritualidade têm grande implicação no aspecto de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes. Eu vou repetir, pessoal, ó. A religiosidade e a espiritualidade têm grande implicação no aspecto de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes. Então, quer dizer, elevando a nossa frequência, tratando a nossa saúde interior, o nosso ser imaterial, altamente que nós vamos, segundo o livro Ação e Reação, nós vamos produzir energias de frequência positiva, melhor. E sem que a gente tenha consciência disso, essas energias promoverão uma grande mudança, uma grande, vamos dizer, realização dentro de nós e ao entorno de nós. Então, para a gente ver que a ciência já está compreendendo isso também. Mas aqui a gente vai entrar num aspecto muito importante. É um puxãozinho de orelha para nós aqui, tá? Nós temos duas situações. A religiosidade, ela pode ser extrínseca ou intrínseca. Extrínseca significa algo externo, algo de fora. É algo que não faz parte de nós, não está dentro de nós, no nosso contexto aqui, certo? E isso pode gerar efeitos tanto positivos, mas também pode gerar efeitos negativos em relação à nossa saúde. A religiosidade intrínseca é algo que é dentro de nós, algo que acontece, que faz parte de nós, integra o nosso ser, né? É interior, pertence a nós. Quando ela é associada à fé, ela se torna um bem maior para aquela pessoa. O que é esse bem maior? Ela se torna algo importante, algo a que ela se dedica, algo que ela estuda, algo que ela cuida, que ela observa, e onde as necessidades pessoais daquela pessoa são colocadas em harmonia com a religião. Então, aqui a gente vai ver os aspectos positivos e negativos. Olha, o aspecto positivo da religiosidade. Ó. O que uma pessoa que tem um aspecto positivo da religiosidade, ela pensa? Uma pessoa que tem um aspecto negativo, em que sentido? Se a gente carrega ou a religiosidade ou a espiritualidade, se a gente carrega crenças equivocadas, culpas, recusa de tratamentos, por exemplo, rigidez, muita rigidez, separatismos religiosos. Isso pode gerar o quê? A um conflito interno nosso, do ser, né? Ou, inclusive, dele com o mundo, do seu relacionamento com os outros, ou com a comunidade religiosa a que ele pertence. Então, aquela coisa assim, tipo assim, eu tenho uma maneira de pensar muito rígida, que me traz assim situações muito complicadas. Então, às vezes eu me sinto culpado se eu sinto desejo de fazer algo e eu não consigo conter aquele desejo. Vamos dar um exemplo muito simples. Por exemplo, se a religião diz que eu não posso fazer uso de bebida e eu não me controlo e eu bebo. Então, eu me sinto muito culpado. Vamos dizer assim, eu me desvalorizo porque eu não consigo conter aquele impulso em mim. Então, isso é uma forma de a gente encarar a religiosidade de forma negativa. Estou trazendo esse exemplo para a gente entender. Então, como que aqui é exemplificado, como a religiosidade pode gerar um pensamento positivo, como ela pode gerar um pensamento negativo na mesma situação. Vejamos aqui, ó. Aspecto positivo.
Tentei encontrar um ensinamento de Deus no que me aconteceu, ou seja, estou vivenciando uma adversidade. Tentei encontrar um ensinamento para mim, uma evolução, o que eu preciso aprender. No aspecto negativo, questionei o poder de Deus. Ou seja, ele não me ajudou, ele não fez nada por mim, né? Me abandonou. Uma outra situação, fiz o que pude e coloquei na mão de Deus, no sentido positivo. Eu fiz o meu melhor e deixei na mão de Deus aquilo que não estava nas minhas mãos. No sentido negativo, o que a pessoa pensa? Fiquei imaginando que Deus me abandonou. Ou seja, eu não fui ajudado, né? Então Deus me abandonou. Outra situação, pensei em como minha vida é parte de algo maior. Então, quer dizer, eu me reconheço como um ser único, especial. Não existe ninguém no mundo igual a nós. Ninguém. Nós somos únicos. Deus nos criou únicos. Nós temos uma individualidade. Então, quando a gente se sente esse filho amado e protegido, a gente se sente parte de algo maior, né? A gente encontra isso. E quem pensa diferente? Questionei o amor de Deus por mim. Ou seja, duvidei, né? Uma outra situação, busquei dar apoio espiritual a outras pessoas. Eu vivi uma dor, uma dificuldade, mas ao mesmo tempo eu tentei ajudar outras pessoas na mesma situação. O que a pessoa, no aspecto negativo, pensa? Questionei se a minha comunidade religiosa tinha me abandonado, ou seja, ninguém me ajudou. Também não vou fazer nada por ninguém. Né? Outra situação, busquei forças em Deus para continuar e não ficar focado nos problemas. Ou seja, eu estou passando por um momento difícil, eu estou tendo emoções complicadas, estou triste, estou magoado, estou ferido, estou indignado, que isso é normal acontecer com todos nós. Mas mesmo assim, eu encontrei forças em Deus, a fé me sustentou para eu seguir adiante. Aquela pessoa que busca só o apoio, né, vamos dizer, o consolo, ela pensa assim, pedir a Deus para que faça tudo ficar bem. Ou seja, eu me eximo, né? Eu peço, quero que Deus resolva as minhas dificuldades, né? Então, que Deus faça por mim. Outra situação, orei para encontrar forças e uma nova razão para viver. Outra pessoa, no sentido negativo, a pessoa pensa, esperei que Deus resolvesse os problemas por mim. E um último exemplo, pedi perdão pelos meus erros. Ou seja, reconheci que eu falhei, que a dificuldade também foi provocada por mim, pela minha atitude, pelas escolhas que eu fiz. Reconheci. A pessoa que já tem um pensamento de espiritualidade negativa, ela pensa assim, fiquei imaginando o que eu fiz para Deus me punir. Ou seja, me revoltei, me rebelei, né? Estou sendo castigado. Quando a gente sabe que não existe castigo e nem prêmio. A cada um segundo suas obras. Nós não somos nem punidos e nem premiados. Cada um tem da vida exatamente aquilo que trabalhou para conquistar, para evoluir e ter direito, né? E as dificuldades, quando não são provas, são frutos da colheita que nós semeamos. Bom, aqui também, então, que nós já falamos, né? Aqui a gente tem uma frase desse psicólogo de Harvard, que eu achei muito interessante, citada no estudo, que fala para nós, o Gordon Allport fala, enquanto na religiosidade intrínseca, aquela que é de dentro, aquela que a gente assimila, né, que faz parte da nossa vida como algo maior, um bem maior, algo precioso, o indivíduo busca servir a Deus, na extrínseca ele busca ser servido por ele. Veja a diferença. Numa situação, a gente quer essa comunhão com Deus. Na religiosidade positiva, na intrínseca, a gente busca o quê? Ser co-criador com Deus. Observando as leis divinas, nós estamos colaborando com a nossa evolução e com a do próximo, com a comunidade onde a gente vive.
Então, nós estamos sendo co-criadores com Deus. É para isso que nós fomos criados, né? Enquanto que na extrínseca, o que a gente busca? Na religiosidade extrínseca, muitas vezes a gente busca o quê? Socialização, status, a gente busca acolhimento, ser simplesmente consolado, né, sem ter que fazer nada, entregar os nossos problemas para que a comunidade ou que Deus resolva para nós. Ou seja, nós queremos ser servidos. A religião é aquilo que Jesus nos alertava, né? Sepulcros caiados por fora e pão bolorento por dentro, né? Ou seja, religião externa, de aparência. Por dentro, a gente não tem essa vivência, não sente essa fé, essa confiança que nos movimenta no sentido de fazer a transformação dentro de nós, que nos movimenta no sentido do crescimento. Então, eu quis trazer isso para vocês, para que a gente possa entender isso aí, que todos esses mecanismos aí impactam tanto na nossa saúde física quanto na nossa saúde mental. Então, esse estudo traz uns relatos para finalizar, que o nosso tempo já extinguiu aqui, que eu só vou citar para vocês. Que ele menciona aqui a importância da religiosidade, da espiritualidade na depressão, no abuso ou dependência de álcool e outras substâncias, nos transtornos esquizofrênicos, no transtorno bipolar. E aqui ele fala o seguinte, um exemplo aqui, ó. Foi feita uma investigação com 2.287 estudantes de Campinas. E a religiosidade esteve fortemente associada ao menor uso de drogas no último mês em que foi feita a pesquisa, aqui no caso, né? O jovem não religioso tinha 2,9 vezes mais chances de ter usado cocaína no último mês do que aquele que declarava ter religião. E outra coisa que eles notaram muito importante também, que o fator de ter recebido educação religiosa na infância associou 4 vezes menos uso de substâncias químicas, de êxtase e outros tipos de medicação que levam à alucinação nos entretenimentos. Então, aqui é só um exemplo para citar. Na depressão, eles fizeram um estudo com pais em famílias que tinham pais depressivos. E foi observado que as crianças aos 10 anos que tinham uma base religiosa, que recebiam a espiritualização, né, e que isso tinha importância para elas, elas tinham 1/4 do risco de depressão que os pais vivenciavam, né? E que isso também se essa religiosidade persistisse, por volta dos 20 anos, eles teriam 1/10 de possibilidade disso vir a ocorrer. E o mesmo fator, vamos dizer, dessas pesquisas que foram realizadas aqui, o impacto dela nos transtornos esquizofrênicos, no bipolar. Então, a gente vê aqui que não é apenas uma realidade, vamos dizer, voltada na filosofia religiosa. A própria ciência está compreendendo isso. E, em algum momento, nós vamos vivenciar a medicina no sentido integral. O que é o sentido integral? Corpo, mente e espírito. Ou seja, a medicina não vai estar focada apenas na cura da parte aparência, né, daquilo que é o corpo ou da mente. Vai estar focada no ser integral, em todas as suas constituições, em todas as suas vertentes. Então, a gente ter noção da consciência, da importância da gente fazer essa diferenciação entre a religiosidade intrínseca e extrínseca faz muita diferença, porque ter a religião apenas externa não vai provocar em nós esse movimento de alavancar em nós esse conhecimento da fé, que a fé nos inspira, essa certeza que a fé robusta nos inspira. Então, é um convite para a gente refletir sobre tudo isso que foi passado hoje, para a gente levar isso para o nosso dia a dia e também chamar a atenção
para a importância da evangelização dos jovens, que quase toda casa espírita oferece. Vamos trazer os jovens para receber essa base. Vamos mostrar a eles essa outra opção. E aí eu deixo para vocês uma pergunta. Já falei isso em outras casas. E eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Qual é o maior objetivo da doutrina espírita enquanto religião? Quem gostaria de opinar? O autoconhecimento, o aprimoramento, né? Desenvolver a nossa compreensão, a intelectualidade, porque o espiritismo não é só religião, ele é ciência também, não é? Existe algo, né? Existe um maior. Isso, abrir é esclarecer, é colocar a nossa mão, né, na nosso alcance, o esclarecimento que nos abre o olhar para que somos cidadãos do universo. Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. O objetivo da doutrina espírita não é fazer espíritas, não é aumentar o número dos seus adeptos, isso é consequência. Não é fazer espíritas, é elucidar, é trazer o consolo, é trazer o alívio, é trazer o esclarecimento, é te dar ferramentas para que você abra as suas asas. Que asas são essas? As asas da evolução. A asa do saber, do conhecimento e a asa da moral. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Ser espírita ou não é uma decisão sua, é consequência. Se vai aumentar os adeptos ou não, é consequência da maturidade do ser espiritual. Porque o livro dos Espíritos nos esclarece. Não haverá uma só religião no futuro. Nunca haverá. Nunca é tempo demais, né? Mas não haverá somente uma religião. O que haverá é que os preceitos da doutrina espírita serão de consenso. Ou seja, a imortalidade da alma, a progressão pelas vidas sucessivas será de domínio de todos. Mas haverão outras filosofias religiosas, sim. Então, nós não vamos impor a nossa filosofia religiosa a ninguém. A gente convida ao esclarecimento, a abrir esse olhar para o entendimento, ao mesmo tempo que recebemos o consolo e a base da fé raciocinada que nos sustenta pela caminhada. Muito obrigada, desculpa ter ultrapassado o horário, espero ter trazido algo edificante que possa nos fazer essa reflexão. Tá, joia? Obrigada. Pessoal, boa noite. Minha amiga, muito obrigado, Eu viu? agradeço. Que Jesus te abençoe sempre. Ainda mais que você tá jovem, evangelizador. Muito importante, né? Eu fiquei ali lembrando, e eu me lembrei que um dia eu estava muito triste, assim, muito chateado com algumas situações que vinham acontecendo, e eu falei com a irmã Vitória, que é esse espírito que sempre me abraça quando eu mais preciso. Eu falei, né, que eu tinha tanta fé, por que estava acontecendo isso? E ela disse para mim que a fé não é certeza que não vai ter tempestades, mas que é essa fé que nos vai impulsionar na noite nos momentos da tempestade. Então, que no momento das nossas fraquezas íntimas, que possamos ter fé e que possamos atravessar essa tempestade na certeza que Deus é Pai e que Ele está conosco sempre, né? Em todos os momentos. Que Jesus te abençoe sempre, viu? Assim, sim. E falando em fé, né? Fé na vida, fé em nós e na força que nos impulsiona a ser cada dia melhor, mais um ano a gente vai fazer nossa campanha das meias, e do agasalho, que é um momento em que a gente se reúne para sair, entregar e dar o apoio aos nossos irmãos em vulnerabilidade. E não é só o apoio também físico. Cada olhar, cada momento ali de troca é também o abraço da alma. E isso é o mais importante. Então a gente vai receber doação de meia e agasalho até dia 4 de julho. Se vocês puderem nos ajudar, será de muita valia.
Que Jesus nos ampare sempre. Então vamos para a nossa prece, né? Então, nesse momento em que, através da palestra, nós nos conectamos tanto com a fé viva, fé que nos impulsiona a seguir em frente, tendo a certeza que Deus, nosso Pai Celestial, está sempre a nos guiar nos momentos escuros de nossas almas. Pai Celestial, Jesus, 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 o Senhor que é o nosso Mestre, o nosso guia e a nossa luz. Que nas dificuldades da vida o Senhor possa ser a luz, possa ser sempre aquele que nos abraça e nos dá a fé no nosso Pai Celestial, que é um Pai de amor, um Pai que compreende as nossas dificuldades, é aquele Pai que nos dá a chance a cada amanhecer de continuarmos o nosso processo evolutivo, pouco a pouco. Que possamos, através da fé em Ti, Pai, ter fé em nós. Não deixar de acreditar que nós temos a centelha viva do Seu amor. Que nós possamos, sempre, imbuídos nessa fé, ter a certeza de que todas as nossas dores íntimas têm melhora quando nós acreditamos que Jesus, o Seu Filho, nosso irmão, é o médico de nossas almas. Por isso, que nessa noite possamos levar todo o amparo espiritual que desde mais cedo a espiritualidade preparou este ambiente para todos nós, para nos abraçar nessa fé viva e nos ensinar que possamos sempre acreditar que a vida é bela e que nela nós estamos sempre no processo evolutivo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz.